Meu nome é David, vou falar um pouco sobre redes sem fio e redes móveis. A gente está na era dourada da telefonia, né? Os celulares eles estão por toda parte, e eles são muito, muito, muito importantes no nosso cotidiano, ferramentas muito práticas de fato. Com essa popularização, as pesquisas começaram a surgir cada vez mais e mais na área de redes, né? E principalmente nessa área de redes sem fio. Então, em relação a essas redes, os desafios propostos que vão ser mostrados ao longo do tempo, eles são muito diferentes do que a gente está habituado, tá? Mas, sem mais delongas, o que é que seria aí uma rede sem fio, né? Por definição, uma rede sem fio é qualquer infraestrutura de comunicação sem fio. Isso não fala muito para a gente, mas basicamente é qualquer comunicação, qualquer tipo de comunicação que permita a transmissão de dados e informações sem usar nenhum cabo, sem uso de cabo, certo? Então, essas redes sem fios, elas possuem alguns elementos principais, né? Esses elementos, eles são esses quatro aí. Nós temos os hospedeiros sem fio, enlaces sem fio, estação base, infraestrutura de rede. No primeiro caso, nos hospedeiros sem fio, a gente tem como exemplo notebooks, os próprios celulares, smartphones. Então, os hospedeiros, eles são os dispositivos que você vai usar para se conectar à rede, basicamente. Já os enlaces, eles vão ser usados para você poder se conectar a uma estação base. E, por sua vez, né, a estação base ela vai ser responsável pelo envio e recebimento de dados. E aí a gente tem, por exemplo, os pacotes, né? Quando a gente diz, por exemplo, que o hospedeiro ele está associado a uma estação base, a gente quer dizer que ele está no alcance daquela comunicação sem fio, certo? E, por fim, a gente vai ter a infraestrutura de rede, que vai ser a rede maior com a qual o hospedeiro está aí relacionado. Essa imagem aqui, ela mostra um pouco, ela ilustra um pouco isso que eu estou falando, né? É uma imagem com a infraestrutura de rede que está aí disposta nessas outras partes de conexão, onde você tem os hospedeiros, enfim, mais para ilustrar mesmo. As redes sem fio, elas podem ser classificadas de acordo com dois critérios, tá? E elas são catalogadas em quatro categorias. Esses critérios que eu estou mencionando são dois, como eu já havia dito anteriormente, né? Um basicamente é se um pacote na rede ele atravessa exatamente um único salto ou mais, e o outro é se tem alguma infraestrutura na própria rede, tá? Em relação a essas categorias, quando eu tenho uma categoria com salto único com infraestrutura, quer dizer que a estação base está conectada a uma rede cabeada maior e toda a comunicação é feita entre a estação base e um hospedeiro sem fio, através de um único salto, certo? O mesmo vale para a de múltiplos saltos, só que aí, logicamente, você vai ter múltiplos saltos, né? Ao invés de um salto só. Quando a gente está falando do salto único sem infraestrutura, é similar a definição, a diferença é que você não vai ter, nesse caso da sem infraestrutura, você não vai ter a estação base, certo? Você não vai ter uma estação base. Da mesma forma, os múltiplos saltos também. Você vai fazer os múltiplos saltos, mas você não vai ter mais a estação base. Agora a gente vai entrar um pouco na parte de características de enlaces de rede sem fio, né? A gente pode encontrar várias diferenças importantes entre o enlace com fio e o sem fio. Dentre essas diferenças, esses tipos de diferenças, essas coisas, enfim, a gente vai ter a redução da força do sinal, a interferência de outras fontes e a propagação das multivias. Essa redução da força do sinal quer dizer que quando você tem uma conexão que não é por cabo, ela geralmente vai ser um pouco mais fraca, tá? Isso se dá porque o sinal, quando ele é jogado no ar, ele se dissipa. Quando ele se dissipa, ele leva com ele uma redução da força. Então, o sinal ele é bem mais fraco do que ele seria cabeado. Cabeado ele está ali centrado, ele não está disperso no ar. Quando eu tenho uma interferência de outras fontes, eu posso ter interferências eletromagnéticas, eu posso ter interferências de sinais de rádio, enfim. Todas elas atrapalham a minha conexão sem fio, tá? Porque causam problemas como, por exemplo, lentidão.
E eu tenho também propagação multivias. Essas propagações multivias, elas vão ocorrer quando partes de onda eletromagnética se refletem, tanto em objetos como no próprio Sol, enfim, em várias coisas, tá? Aqui a gente tem algumas características de redes sem fios, né? A gente vai falar um pouco agora sobre essa relação entre os hospedeiros e as redes sem fios. Então a gente vai começar destacando que o hospedeiro ele recebe um sinal eletromagnético, certo? Esse sinal eletromagnético é o sinal da própria transmissão. Além disso, a gente vai ter sempre um ruído do fundo do ambiente, então sempre vai ter ruído do próprio ambiente nas conexões sem fio. A gente chama a relação entre esse sinal eletromagnético e o ruído do ambiente de SNR, certo? Esse SNR nada mais é senão a medida relativa da potência do sinal recebido e do ruído, tá? A gente tem também o BIR, ou BR, que vai ser a taxa de erro dos bits. Aqui disso a gente já tem algumas características, né, que estão relacionadas com a camada física, tá? E quanto mais alta for a SNR, mais baixa vai ser a taxa de erros de bits, certo? Isso tudo visto que um remetente consegue aumentar a SNR elevando a potência de transmissão, certo? Então, quanto maior for a transmissão, menor vai ser a taxa de erros de bits. Para determinar para determinar SNR, uma técnica de modulação com uma taxa de transmissão de bit maior terá uma BIR maior, ou uma taxa de erros de bits maior. A seleção dinâmica de técnica de modulação da camada física pode ser usada para adaptar a técnica de modulação para condições de canal. Esse quadro aí que está disposto, a gente está vendo a clara relação entre a taxa de erros de bits, a transmissão e a SNR, né? Um quadro bonitinho. A gente vai comentar um pouco agora sobre o problema do terminal oculto, certo? Imagine o seguinte, você tem três terminais, terminal A, terminal B e terminal C, olhando para a primeira figura apenas para a figura A, e notem que o terminal A ele consegue se conectar com B, se comunicar com B, da mesma forma que o C também consegue se conectar com B. Mas o C não consegue se conectar com A, se comunicar com A, e vice-versa. Isso se dá, gente, porque as conexões sem fio, elas estão a par desse problema, que é um problema de, digamos assim, interferência ambiental, certo? Então, obstruções presentes no solo, no físico mesmo, elas complicam e atrapalham comunicações sem fio, certo? Como é o caso aí desse exemplo. Já a figura B, né, no segundo exemplo, a gente tem um cenário onde essas colisões elas não são detectadas. O que está acontecendo aí é que um desvaneio está sendo causado. Então, a gente tem A, B e C, A e C com sinais extremamente fortes, tão fortes que estão causando interferência em B. E essa interferência que eles estão causando é tão forte que B não consegue nem se comunicar com A, nem se comunicar com B. A gente vai falar um pouco agora sobre o CDMA. O CDMA ele é um acesso múltiplo de visão de código. Tá? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um método basicamente para acessar canais. Ele é predominante em quase todas, em quase todas não, ele é predominante na maioria das tecnologias sem fio, certo? Principalmente as de celular. Nesse método, cada bit que vai estar sendo enviado vai estar sendo codificado. E essa codificação ela vai ser feita pela multiplicação do bit por um sinal que muda a uma velocidade muito maior do que a sequência original que foi dada, certo? Então, essa seleção dinâmica de técnica da camada física ela pode ser usada para adaptar várias técnicas de modulação, tudo isso para condições de canal. Esse é um exemplo simples dessa técnica, tá? De como ela funciona, de como é a entrada, da saída também. Particularmente eu achei um pouquinho complexo, então eu sugiro que você dê uma lida no livro. Se não me engano, no capítulo 6.2. Aqui agora a gente vai começar a entrar no assunto Launching Field 802, né? Então,
Esse padrão, digamos assim, o lance em fio I3E 802.11, ele está presente em todos os lugares do mundo moderno atualmente, tá? Em bares, restaurantes, universidades, enfim, uma porrada de coisas aí. Ele está realmente quase onipresente. Uma das mais importantes tecnologias da atualidade, sem sombra de dúvidas. Mas você já me está se perguntando um I3E 802.11, nunca ouvi falar, né? Como é que ela pode ser tão popular se eu nunca ouvi falar? Eu também achava que eu nunca tinha ouvido falar, mas na verdade ela tem outro nomezinho, né? Os íntimos chamam ela de Wi-Fi. Então, Wi-Fi, ele veio desse padrão aí criado pelo I3E, né? E existem diversos padrões dentro desse próprio padrão, que são, digamos assim, extensões, todas para tecnologias de lança em fio, certo? Nós temos o 802.11b, ponto 11a e o ponto 11g. As diferenças são poucas, de fato. Tá? Você tem uma faixa de frequência bastante parecida, praticamente idêntica ali do 802.11 do B para o G, o que muda é a taxa de transmissão, né, dos dados. Você tem até 54 megabytes em um e até 11 no outro. Tá? Mas as diferenças elas não são gritantes também, não. Aí vai falar um pouco agora sobre a arquitetura desse padrão. E dentro da arquitetura a gente vai ter três componentes principais, né? A gente vai ter o bloco de construção. Esse bloco de construção ele vai ser basicamente o conjunto básico de serviços, né? O BSS. A gente vai ter um ponto de acesso. A gente vai ter estações agrupadas, que vão ser chamadas de redes ad hoc. Esse aqui é um exemplo dos principais componentes de arquitetura. Na verdade, não é um exemplo, é mais uma descrição dos principais componentes de arquitetura, certo? E aqui é uma rede, a formação de uma rede ad hoc. Entrando no âmbito agora de canais de associação, nesse padrão 802.11, cada estação sem fio vai precisar se associar a um ponto de acesso, tá? Antes de poder enviar ou receber qualquer dado, transmitir, enfim, vai precisar estar associado a um ponto de acesso para poder realizar essas operações, essas transmissões. Então, ao instalar um ponto de acesso, o administrador da rede ele vai precisar sempre designar esse ponto de acesso um SSID. Esse SSID nada mais é senão o identificador de conjunto de serviços, certo? Então, o administrador ele também deve designar um número de canal para o ponto de acesso. Geralmente, os padrões de 802.11, eles têm 11 canais, né? Alguns deles se sobrepõem em parte. Agora, imagine essa situação aí do Wi-Fi Jungle, tá? O livro ele tratou, eu achei interessante trazer para vocês. Existem lugares no nosso planeta, digamos assim, que existem muitas redes de Wi-Fi tumultuadas. Por exemplo, eu tenho um Wi-Fi do bar aqui do lado, eu tenho um Wi-Fi do hospital, sei lá, eu tenho Wi-Fi, vários Wi-Fi no mesmo lugar. E o livro chama isso de Wi-Fi Jungle. Então, você tem vários lugares de Wi-Fi para se conectar. E aí, perguntas interessantes que a gente deve pensar, né? Refletir um pouco. Como é que seria o critério de conexão para essas redes? Por exemplo, se eu tenho a rede de todas, a senha de todas essas redes, qual seria a melhor, basicamente, né? Como é que é definido isso? Como é que o meu dispositivo ele escolhe qual se conectar? Quando a gente está falando sobre associação, significa que a gente está criando um fio virtual, basicamente, da estação sem fio, né? Com o ponto de acesso, certo? Isso é só uma definição, mas enfim. A estação sem fio, ela sabe quando os APs eles estão criando quadros de sinalização. E quando ela está sabendo disso, ela vai fazer uma varredura nesses 11 canais e vai buscar quadros de sinalização, tá? Que possam estar por lá. Quando ela faz essa varredura, ela pode ser de dois tipos: da varredura passiva ou a varredura ativa. No caso da primeira, o processo de varrer canais e ouvir quadros de sinalização já é uma varredura passiva. Tá? Então, só esse outro passo aí em cima já é uma varredura passiva. A diferença para a ativa é que a ativa vai transmitir um quadro de investigação por todos os canais. Ou, desculpa, todos os canais não. Todos os pontos de acesso. Certo?
Tudo isso durante uma faixa de execução do hospedeiro. Eu também coloquei aqui como exemplo, um exemplo simples. Todos esses exemplos eu tirei do livro, tá? Só para contextualizar mais. Depois de selecionar esse ponto de acesso, né, para qual ele vai se conectar, enfim, dependendo de um critério pré-definido, o hospedeiro sem fio vai enviar um quadro de solicitação para associação ao OP, que é o ponto de acesso. Quando o ponto de acesso aceitar, ele vai ser conectado e pronto. Eu vou falar um pouco agora sobre o protocolo MAC, certo? A gente basicamente tem três classes, né, de acesso de protocolo múltiplo. A gente tem partição de canal, acesso aleatório e tem o revezamento também. Então, quando os projetistas do 802.11 eles foram fazer esse tipo de coisa, né, eles estavam muito inspirados pelo sucesso da internet, na verdade, a internet cabeada. Então, os projetistas eles escolheram um protocolo de acesso aleatório, como é comum na própria internet. Só que aí surgiriam alguns problemas se eles fossem implementar esse próprio protocolo, né? Por isso, eles criaram esse protocolo MEC 802.11. Esse protocolo MEC 802.11 ele não implementa detectação de colisão, devido a duas razões, certo? A primeira é que a capacidade de detectar colisões exige as capacidades de enviar e de receber ao mesmo tempo. Ainda assim, isso parece não ligar muito, mas isso exigiria um hardware bem mais caro, o que não ia ser muito interessante para você produzir em larga escala, né, para celular. E o segundo é que, mesmo que ele fosse capaz de fazer isso ao mesmo tempo, com um bom hardware, né, ele ainda não seria capaz de detectar todas as colisões, porque seriam muitas, muitas colisões. Como o LAN 802.11 não usa detectação de colisão, uma vez que uma estação comece a transmitir um quadro, ela vai o transmitir integralmente, ou seja, todo. Tá? E esse protocolo MAC ele vai usar reconhecimento de camada de LANs para poder garantir isso. Esse é um exemplo do quadro de associacionamento curto interquadros, e esse é o quadro. Tá? Então, esse quadro ele contém vários campos, todos esses campos são específicos, todos são para utilização em enlace sem fio, e esse é um exemplo de quadro, como eu acabei de dizer, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre cada definição desses quadros, tá? Esses campos, melhor dizendo. Primeiro você tem os campos de carga útil e de CRC. Esses campos de carga útil, eles são basicamente um datagrama IP, certo? Eles consistem tipicamente em um datagrama IP ou em um pacote ARP, certo? Os campos de endereço, eles são 4 campos no total, e cada campo pode conter até o endereço MAC de 6 bits, 6 bytes, desculpa. 3 campos são necessários para a gente ter uma interconexão, apenas para ter uma interconexão, especificamente a gente precisa mover o datagrama da camada de enlace, né, de uma estação sem fio para outra. Então a gente faz isso passando para um ponto de acesso até uma interface de roteador. Para fazer tudo isso, vou até repetir porque ficou um meio confuso, né? No caso, para você mover um datagrama da camada de enlace para uma estação sem fio, depois passar isso para um ponto de acesso e vai passar para o roteador, você vai precisar de 3 campos, certo? Então, 3 campos você já gasta assim, só para fazer isso. O quarto e último campo, ele geralmente vai ser usado para quando os pontos de acesso quiserem encaminhar quadros para os outros pontos de acesso. Por fim, a gente tem os recursos avançados, já rede 802.11, né? Nós temos dois principais recursos, a adaptação da taxa de gerenciamento de energia. O primeiro, opa, o primeiro, a adaptação da taxa 202, ele vai selecionar basicamente
de uma maneira adaptável toda e qualquer técnica de modulação da camada física, né, que vai ser sobreposta com base nas características atuais ou recentes, tá? Da sua rede. Isso. E além disso, a gente vai ter o gerenciamento de energia. Esse recurso avançado, eu diria que é o mais importante, o gerenciamento de energia, porque energia, bateria, vida útil do celular, de qualquer dispositivo móvel, é, sem sombra de dúvidas, muito, muito, muito importante. Certo? Agora a gente vai entrar no âmbito das redes pessoais, que foram criadas pelo I3E, também foram dois padrões aí padronizados pelo I3E, né, idealizados por ele, e é a conexão por Bluetooth e a Zigbee, que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas a Bluetooth já tinha ouvido falar. A Bluetooth consiste basicamente de uma tecnologia de substituição de cabos de baixa velocidade, né? Acredito eu que eles já estavam idealizando isso, de não usar cabos, criaram um Bluetooth. Então, mesmo ela sendo fraquinha, foi aí a precursora, né? Ela opera sobre uma curta faixa, é de baixa potência e também de baixo custo, né? Tem um alcance curtíssimo, diga-se de passagem, e ela é muito interessante. Você pode interconectar ela com notebook, dispositivos periféricos, smartphones também. Esse aqui é uma noção geral da estrutura, né? Você tem o seu dispositivo mestre, que é, digamos assim, o seu dispositivo. Você tem todo um raio aí, que é a área que ela vai cobrir, né? E ela vai localizar outros dispositivos para você poder se conectar via Bluetooth e você fazer essa transferência de dados, receber fotos, áudios. Em 2007 falava muito do Pica-Pau cantando. Nossa, era maravilhoso, mas enfim. Essa Zigbee eu nunca ouvi falar na minha vida. Ela é voltada para aplicações de menos potência, tem uma taxa menor ainda do que a do Bluetooth. Eu coloquei aqui, ó, redes Zigbees podem figuradas, na verdade, né? De muitas maneiras. Na verdade, não é figuradas, a gente. Aqui, corrijam, por favor, não é figuradas, é configuradas. Elas admitem uma grande quantidade de configurações diferentes, tá? Uma delas é essa daqui. Nesse exemplo, eu tenho um único dispositivo de uma função, né, completa, que está controlando outros dispositivos de função reduzida, certo? Tudo isso com intervalos de tempo e usando alguns quadros de sinalização, tá vendo? Aqui, ó, pequenos quadros de sinalização. E é isso, gente. Obrigado.